Questão sobre infrações e penalidades. Conduzir bicicleta em passeios. Veja bem, o passeio é a parte da calçada destinada à circulação de pedestres, de pessoas. Excepcionalmente, quer dizer, em casos especiais, o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, que administra aquela via ali, ele pode permitir a circulação de bicicleta nos passeios. Mas para isso tem que colocar placa lá, né? Circulação de bicicleta. Aí veja aqui, ó, onde não haja sinalização. Não tem placa autorizando a bicicleta transitar naquele passeio. Então é infração, não pode. Dá multa para o ciclista. Constitui infração de natureza o quê? Qual a gravidade dessa infração? É média. A resposta é A, média. Inclusive, presta atenção na dica aqui. Toda infração praticada por ciclista, ela é média. Sacou? Anotou isso? Qualquer infração. A bicicleta fez isso errado, fez aquilo errado. No trânsito, infração média. Tá? Vai dar quantos pontos aí no prontuário do ciclista? Nenhum, né? O ciclista não tem carteira. Então não gera pontuação isso aqui, não. Ah, professor, mas eles estão multando mesmo a bicicleta? Na prática, não. Porque o Conselho Nacional de Trânsito ainda não regulamentou a forma e os meios para a aplicação dessas multas. Mas que a infração existe lá no código, inclusive constando que é infração média. Então você precisa saber disso, tá bom? Letra A aí a resposta. Questão sobre direção defensiva. Diante das condições adversas de tempo, e aqui quando fala tempo, gente, é clima, tá? Clima, chuva, sol, calor, frio, vento, beleza? Não é tempo de relógio, não. Então, diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Na letra A diz, procurar aumentar a velocidade. Ô, gente, se tem uma condição adversa, o que é condição adversa? O que é isso aqui, condição adversa? Aqui, ó. Condição adversa é situação perigosa, situação de risco. Você vai aumentar a velocidade aonde, gente? Aonde? Não faz sentido. Se tem condição adversa nós vamos entender aqui como risco, perigo. Você vai aumentar a velocidade? Então, você que está analisando uma questão dessa em prova, eu nem leio o resto. Procurar aumentar a velocidade. Olha aqui na frente, para se livrar rapidamente dessa situação. Não, gente, não é. Essa aqui é a situação que você não pode fazer. E qual que a questão está pedindo? Aquela que eu não devo fazer. Sem dúvida alguma, essa é a resposta. Você não vai aumentar a velocidade, não. Agora, preste muita atenção, hein? Cuidado que a questão está pedindo aquela que não deve fazer. Então, tem que marcar a errada, que não deve fazer. E eu já achei ela logo na letra A. Então, as outras têm que ser situações que o condutor deve fazer, que é o certo. Bora ver? Se o tempo estiver muito ruim, sair da via, não é ir para o acostamento, não, acostamento é via, sair da via e esperar que as condições melhorem. Ótimo, lindo isso aqui, lindo, ok, coisa linda. Letra C, procurar um local adequado, olha que bacana, sem riscos, olha, tudo lindo, como um recanto, por exemplo, fora da pista, não é no acostamento, não. Posto rodoviário ou posto de gasolina, lindo, coisa linda isso aqui, não tem nada de errado aqui. Letra D, reduzir a marcha, ou seja, diminuir a velocidade, andar mais devagar. Normalmente, quando na prova fala reduzir marcha, a pessoa pensa assim, estou de quinta, puxa para quarta, de quarta, puxa para terceira. Não deixa de ser, né? Porque quando você reduz a marcha, consequentemente, você está reduzindo a velocidade ali, né? Mas entenda esse reduzir a marcha como reduzir a velocidade, tá bom? E acender as luzes do veículo. Quando fala luzes, não é a luz interna do veículo, não. É luzes externas, faróis, né? Inclusive, com a atual legislação, dirige sob chuva qualquer intensidade. Pode ser uma chuvinha fraca. Tem que acender os faróis, tá? Farol baixo. Lindo também, lindo. Então, B pode fazer, C pode fazer, D pode fazer. Agora, A, aumentar a velocidade? Não pode. A questão está pedindo qual que não pode. Confirmada aí, letra A. Questãozinha sobre meio ambiente. Meio ambiente e cidadania. Isso cai tudo dentro do mesmo módulo ali, tá? A convivência no trânsito é facilitada se o condutor... Bom, então para eu ter uma boa convivência... O que é convivência, gente? Conviver bem, me relacionar bem, né? Está relacionado com cidadania, né? A cidadania, o convívio social, isso é uma matéria estudada também para tirar carteira e pergunta em prova, conforme vocês estão vendo aqui, né?
Então, essa boa convivência no trânsito ela é facilitada se o condutor demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo. Pensa comigo, no que isso aqui pode melhorar a convivência no trânsito? Não, se o cara tem agilidade para manusear equipamentos do veículo, isso não vai melhorar em nada a convivência no trânsito. Isso vai melhorar a habilidade dele, a perícia dele na hora de fazer uma baliza, na hora de fazer uma manobra. Aí alguém pode pensar assim, mas o cara barbeiro no trânsito que não tem boa agilidade, ele acaba estressando os outros, o que atrapalha a convivência. De forma indireta pode até ser, você tem razão de pensar assim, mas indireta. Se você pensar de forma direta, aqui, ó, agilidade no manuseio de equipamento está relacionado com habilidade no veículo, não com convivência no trânsito. Não vou nessa. Conhecer como funciona o motor. Aí, ó, o conhecer o funcionamento do motor também vai te ajudar no dirigir o veículo, de fazer uma manutenção adequada, mas convivência no trânsito? Absolutamente não. Essa aqui nem de forma indireta ajuda. Entrar em atrito com outros condutores. Olha, atrito é confusão, é briga, é treta, não é? Se você entrar em atrito com outros condutores, isso vai melhorar a sua convivência? Absolutamente não, né? Aqui eles ainda tentam dar uma soprada, né? Caso julgue estar com a razão. Então quer dizer que eu estou com a razão, eu posso entrar em atrito porque eu estou com a razão. Você acha que isso vai facilitar, melhorar a convivência no trânsito? Absolutamente não. Conhecer e cumprir as regras. Aqui é lindo. Eu conheço as regras e cumpro essas regras. Isso facilita a convivência no trânsito? Show! Por que eu não vou estacionar na frente da garagem do meu vizinho? Porque eu conheço as regras, cumpro essas regras e vou evitar de estressar o meu vizinho na hora que ele quiser entrar na garagem, o meu carro lá na frente, né? Tá vendo? Então, quando você conhece e cumpre as regras, facilita a convivência no trânsito, sim. Letra D, a resposta aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre meio ambiente. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição, maior, hein, que polui mais, poluição do ar, são aqueles que utilizam combustíveis do tipo gasolina ou diesel. Bom, gasolina e diesel. Mas comparado ao quê? A etanol, GNV, veículo elétrico? Sim, faz sentido. Ou seriam aqueles que utilizam motor elétrico? Olha, o motor elétrico, ele nem queima combustível. Nem tem combustível para queimar, é só eletricidade. Eletricidade. Então, não havendo queima de combustível, não há poluição do ar. Tá? Esse aqui, ó, é o motor que menos polui. Então, com certeza não é esse. Eu estou procurando aquele com maior potencial de poluição. Já vou eliminar esse aqui. O que utilizam o GNV como combustível? O que é GNV, professor? É o gás natural veicular. Quem mora em cidades do interiorzinho mesmo, não tem postos de abastecimento de GNV. Então, isso para ele é estranho. Mas quem mora em cidades aí de médio porte ou grande porte, é muito comum. Todo posto que você chegar vai ter lá etanol, que é o álcool, né? Gasolina, diesel e tem o GNV, que é o gás natural veicular, que esse cilindro fica lá no porta-malas do veículo, não é mesmo? Esse aqui é um combustível também e ele polui pouco. Ele polui menos do que a gasolina, menos do que o diesel, menos até do que o álcool, do que o etanol. Então, isso aqui não é um combustível assim, com um alto poder de poluição, não. Na letra D diz, os que utilizam o etanol como combustível. Etanol é o álcool, tá? Quando a gente fala álcool automotivo, chama-se etanol. Então, presta atenção nisso, tá? Pra você não estranhar. O etanol polui o ar, sim, mas polui menos do que a gasolina e o diesel. O etanol, ele é extraído de matéria-prima natural vegetal. Não é nem natural, é vegetal, porque aqui também é natural, né? É vegetal, que é cana-de-açúcar e outras matérias-primas assim. Então polui menos, o etanol polui menos do que a gasolina e do que o diesel. Esse aqui, ó, gasolina e diesel, são combustíveis fósseis, originados ali do petróleo, polui pra caramba. Então esses bacanas aqui
são os que têm maior potencial de poluição mesmo. Questão aí sobre infrações e penalidades. Os veículos removidos e não reclamados pelo seu proprietário dentro de um prazo de tantos dias poderão ser levados a leilão. O removidos aqui, remover um veículo é guinchar, tá? Guinchar. Então, falou que removeu, guinchou, botou no guincho e levou para o pátio. Ah, professor, é apreender? Não. Apreender o veículo não existe mais. Professor, mas o veículo não vai lá para o pátio? Sim. Isso é chamado de remoção, não de apreensão. É só uma questão técnica. Porque se na sua prova cair apreensão e você marcar apreensão, você vai errar, porque isso não existe mais na legislação de trânsito, ok? É remoção o nome certo, o nome técnico. Então, falou, removeu o veículo, você já sabe, guinchou o veículo, botou no caminhão e levou para o pátio. Se o dono, se o proprietário não procurar, não reclamou por esse veículo dentro de um prazo de alguns dias, ele pode ser leiloado. O Detran leilou o seu veículo, bal, perdeu dinheiro. Qual é o prazo, hein? O prazo é esse aqui, tá, gente? 60 dias. Tome cuidado, porque esse prazo vive mudando, tá? Ele já foi 30, foi para 90, voltou para 60. Por isso que é bom a gente estar sempre estudando por questões atualizadas. Veja a data de postagem desse vídeo para poder saber se é uma coisa atual ou não. 60 dias, tá? É o prazo que a legislação estabelece hoje. Removeu, guinchou o seu veículo lá para o pátio. Dentro de 60 dias você não procurou, ele pode ser levado a leilão. Não quer dizer que ele vai ser, não. Tem veículo que fica um ano lá e não é leiloado. O Detran precisa juntar ali um lote de veículos para promover o leilão. Então, enquanto juntava esse lote de veículos, ele passou de 60 dias, ficou lá 70, 90 dias, 120 dias, um ano, e não chegou a ser leiloado. Então, o poderão, quer dizer, no 61º dia já corre o risco dele ser leiloado, tá? Antes disso, ou seja, 60 dias ou menos, certamente não vai leiloar o seu veículo. Questão sobre infrações e penalidades. Multa e retenção do veículo são, respectivamente. O que é respectivamente, hein? Essa palavra significa na ordem em que foram dispostos. O que foram dispostos, professor? Aqui, ó, a multa veio em primeiro lugar, a retenção veio em segundo lugar. Então tem que ser nessa ordem. Primeiro a alternativa tem que falar da multa, depois tem que falar da retenção, as alternativas aqui. Então esse respectivamente quer dizer na ordem do que a questão trouxe. Bora lá. A multa é uma penalidade? Como é que eu sei? E a retenção é uma medida administrativa? Como é que eu sei? Macete simples, gente. Tem um macete simples. O macete que eu ensino é o seguinte. As medidas administrativas, essas bacanas aqui, ó, elas sempre começam ou com a letra R ou com a letra T. Anota isso. Anota isso. Medida administrativa sempre vai começar ou com a letra R ou com a letra T. E veja bem, a multa é a primeira, então a multa seria essa aqui. E a retenção é a segunda, não é? Ó, respectivamente, na ordem. Vamos ver se a medida administrativa começa com R mesmo. Ó, qual é a primeira letra aqui? R. Então eu sei que retenção do veículo é uma medida administrativa. Isso aqui é verdade. Essa letra A é verdade. E como é que eu tenho certeza que a multa é uma penalidade? Muito simples. O que não for medida administrativa é penalidade. Aí eu te pergunto, aqui começa com R ou T? Não começa. Se aqui não começa nem com R nem T, só pode ser penalidade, porque só existem as duas. Existe ou medida administrativa ou penalidade. As medidas administrativas eu já aprendi a achar, aqui começa com R ou T. E o resto é penalidade. Letra A está certinha. Vamos ler as outras. Ó. A multa, penalidade. Ok, já tinha descoberto isso aqui em cima. A retenção é um crime de trânsito? Aí é que está. Você lembra que eu falei que é penalidade ou medida administrativa? Não falei de crime aqui. Eu estou falando de penalidade ou medida administrativa. E a medida administrativa começa com R ou T. Isso aqui não é R nem T, então está fora. Já eliminei. A multa é uma medida administrativa? Eu já aprendi que medida administrativa começa com R, com a letra R ou com a letra T. A multa começa com R ou T? Não.
Então, ela não é uma medida administrativa. Isso aqui está errado. Beleza? A multa é uma penalidade? Sim, já descobri que sim, aqui em cima. E a retenção é um processo administrativo? Não. A retenção é uma medida administrativa. Eu não estou falando de processo administrativo. Lembre-se, lá no trânsito, o camarada vai sofrer essas medidas administrativas, que sempre vão começar com a letra R ou com a letra T. É retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, tudo assim. Transbordo do excesso de carga, que seria no caso aqui que começa com a letra T, tá vendo? Então aqui também está fora, sobrou mesmo para a gente a letra A, que a gente já havia suspeitado que era ela a resposta, né? Questão sobre normas de circulação. Na regra geral, as crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros são as menores de quanto, hein? Menores de 10 anos, né, gente? Isso aqui é fácil, não é possível que você está agarrando isso aí ainda. Professor, eu vi em algum lugar 7 anos, é porque antigamente, com 7 anos, podia ser transportado em motocicleta, criança menor de 7 anos. Maior de 7 anos, né? Menor de 7 anos era o problema, não podia transportar em moto, não. Mas hoje acabou, nivelou, tá? Esse lance do 10 anos que tanto serve para o banco de trás do carro, ou banco da frente do carro, quanto garupa de moto. Para andar no banco da frente do carro tem que ter pelo menos 10 anos. Para andar em garupa de moto, motoreta ou ciclomotor, tem que ter pelo menos 10 anos. Beleza? Nivelou, é 10 anos para tudo. Então aquele lance de 7 anos que você viu em algum lugar aí, algum vídeo antigo na internet, corre que aquele ali já era. Não tem mais fundamento. E por que aqui fala regra geral? Porque a regra geral diz que menores de 10 anos não pode ir no banco da frente. Mas tem exceções. Por exemplo, vamos supor que o carro só tenha banco da frente. É o caso de uma caminhonete. Aí a criança vai no banco da frente, não tem jeito. Vamos supor que você tenha 4 crianças, todas 4 menores de 10 anos. Lá atrás só tem 3 cintos. Você vai levar uma lá atrás sem cinto? Não, aí uma vai na frente. Ok? Aí pode. Tá vendo que tem exceções? Tem exceções. Então, por isso que aqui fala regra geral. Não estou falando de exceção, não. Estou falando da regra geral. Menor de 10 anos não pode ser transportado no banco dianteiro. Então, lá, as crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros, elas tem que ser, devem ser transportadas no banco traseiro, são as menores de 10 anos. Se tiver 10 anos ou 1,45 m de altura, já pode ir no banco da frente. É uma coisa ou a outra. Muito comum o pessoal me perguntar. Ela não tem 10 anos, mas ela já tem 1,45 m. Pode ir no banco da frente. Ela não tem 1,45 m, mas já tem 10 anos. Pode ir no banco da frente. É uma coisa ou outra. Beleza? Tá aí, resposta C para você. Questão sobre meio ambiente. Não é órgão responsável pelo controle ambiental. Novamente, o mesmo macete. Todo órgão ambiental, ele vai começar ou terminar, o nome dele, vai começar ou terminar com AM ou MA. Simples, para você saber se é órgão ambiental, o nome dele ou tem que começar ou terminar com essas letras aqui. Bora ver? Senai começa com AM? Não. Começa com MA? Não. Então vamos ver o final. O final é AM? É NA? MA? Não é. Então já sei que Senai não é órgão ambiental. Ó. Não é órgão ambiental. Eu estou procurando qual que não é. Já achei. É o Senai. Todos os outros são. Quer ver? Ó? IBAMA começa com AM? Não. Começa com MA? Não. Mas vamos ver o final. Começa com AM? Não. Termina, né, com AM? Não. Termina com MA? Sim, termina com MA. Então é órgão ambiental. Ele tem que começar ou terminar com uma dessas duas letrinhas aqui, ó. Ok? Cisnama nem começou nem terminou. Não começou com AM nem MA, mas terminou, ó, com MA. Então é órgão ambiental. FIAM não começou com AM nem MA, mas terminou com MA. Ó. Aliás, com AM, né? Ó. AM. Terminou com AM. Então é órgão ambiental. Macete simples, tá, gente? Não tem jeito de errar, não. Para saber se é órgão ambiental, você vai olhar as duas primeiras e as duas últimas letrinhas. Se começar ou terminar com uma dessas aqui, ó, essa ou essa, é órgão ambiental. Se não começar nem terminar com essas, aí não é órgão ambiental. É o caso aqui do Senai.
Letra A, facinho, essa foi para conta. Questão sobre primeiros socorros. Não é um sintoma do estado de choque. Algumas observações nessa questão. Preste atenção que a questão está perguntando aquele que não é um sintoma. É muito comum a gente esquecer e no desenrolar da leitura aqui das alternativas acabar marcando qual que é. Sintomas, gente, para quem tem pouca familiaridade com essa parte de primeiros socorros, são sinais, mas não é sinais de trânsito, não. São sinais que você percebe na pessoa. Por exemplo, se uma pessoa está com febre, que sinais ela apresenta? A pele dela fica quente, você põe a mão nela, a temperatura dela está alta, isso é um sinal. Ela fica avermelhada, ela fica sonolenta, ela sente frio, ela tem a sensação de frio. Esses são os sinais, sintomas, tá? Estado de choque, esse choque aqui também não tem nada a ver com choque elétrico, nada a ver, esquece esse choque elétrico aqui. Quando fala estado de choque, normalmente aqui, nas questões do Detran, vai estar falando de choque hipovolêmico. O que é um choque? Vou escrever aqui, hipovolêmico. Professor, complicou, hein? Precisa guardar essa palavra? Precisa não, calma, é só para você entender o contexto. Volêmico é de volume, quantidade. E hipo é um prefixo que representa baixo, pouco, beleza? Então, volêmico é o quê? Volume, quantidade. E hipo significa baixo, pouco. Baixo, pouco volume de quê? De sangue. Se a pessoa está com choque, está em estado de choque, significa que ela está num choque hipovolêmico, que é de baixo volume de sangue, baixo volume sanguíneo. E a pessoa que está nessa condição, ela apresenta alguns sintomas, alguns sinais. Quais são esses sinais? Suor abundante. Ok, você observa ela fica aquele sudorese, na prova costuma falar sudorese, aí cai sudorese lá, o pessoal fica louco. Nossa, que monte de palavra difícil, então aproveita para rever esse vídeo aqui algumas vezes, que é para você não ter dúvida. Sudorese é suor em abundância, está suando muito, e aquele suor frio, sabe? Você põe a mão nela, você está gelada. Então isso aqui é um sinal, eu estou procurando qual que não é. Respiração irregular também. Quem tem estado de choque por baixo volume sanguíneo ou choque hipovolêmico, ela não respira compassadamente, bonitinho igual a gente, ela fica com a respiração irregular, descompassada. Então isso aqui também é um sinal, é um sintoma de estado de choque. Pele fria e pegajosa, exatamente, eu falei que ela apresenta muito suor, mas você põe a mão nela, ela está fria, está colando, pegajosa. Isso também é um sinal de estado de choque. Agora, pulso lento. O que é pulso? É o ritmo com que a sua artéria pulsa aqui. Isso tem relação com o coração, ele vai trabalhando. Pensa comigo. Se o seu corpo está com baixo volume de sangue, o que o coração entende? Gente, tem pouco sangue para eu alimentar o corpo inteiro. O que eu vou ter que fazer? O que o coração faz? Ele trabalha mais rápido para aquele pouco sangue ser bombeado para o corpo todo. Então, se o coração trabalha mais rápido para bombear aquele pouco sangue que tem, o pulso vai ficar mais lento? Não, o pulso vai ficar mais rápido. Então, não é pulso lento. Quem está com baixo volume de sangue circulando nas artérias por conta desse estado de choque, ela apresenta pulso rápido. Agora, olha que interessante. O pulso fica rápido. Presta atenção que tem muita gente que erra isso em prova, hein? Porém, ele fica fraco. Por que ele fica fraco? Porque o volume de sangue é pouco. Então, não dá para dar aquela dilatação toda na artéria. Professor, mas isso não é contraditório? Não. O fato dele estar rápido é só a contagem. Conta aqui para você ver. Em vez dele dar 100 pulsações por minuto, ele está dando 150, 200 pulsações por minuto. Ele está tá rápido. Só que quando você põe a mãozinha ali para sentir, ele está fraquinho, você quase não sente, porque o volume é pouco. É pouco sangue. É como se fosse uma mangueira d'água. Você viu uma mangueira d'água quando você liga na água da rua que está jorrando água? Aquilo é força. Aqui sai muita água, então dá muita força ali, aquela projeção. Agora, se a água da rua estiver acabando, o que acontece?
aí a mangueira fica ali fraquinha, não é? Então presta atenção nisso. Fica rápido, não é lento, porém fica fraco. Cuidado para não confundir isso, hein? Achei. Essa aqui é a alternativa que corresponde àquele que não é um sintoma ou sinal de uma vítima em estado de choque. Questão sobre direção defensiva. Não está relacionado a ato inseguro do condutor. Veja bem, ato inseguro do condutor. Ato inseguro é uma imprudência. Imprudência. Ato inseguro é uma imprudência. Excesso de velocidade é ato inseguro. Precariedade na sinalização viária. Sinalização da via, as placas enferrujadas, mal sinalizado. Isso tem a ver com o condutor? Não, isso tem a ver com a via. Então já achei. Qual que não está relacionado a ato inseguro do condutor? A letra B. Desobediência ao sinal do semáforo fechado. Desobedeceu o semáforo. Aí é o condutor. Ok, essa é. Dirigir embriagado. Ok, também é. A única que não tem relação a ato inseguro do condutor é a precariedade na sinalização viária. Ficou fácil essa aí, né?